diferentemente de Santo Afonso, Santo Afonso era bem mais desconhecido que São Tomás aqui no Brasil, né? No mundo inteiro. Ele meio que criminosamente foi esquecido, né? Ao longo dos últimos tempos. São Tomás, embora tenham tentado esquecê-lo, o fato é que é difícil esquecer um homem dessa grandeza, que foram 7 séculos em que os papas repetiram e repetiram que ele era o doutor comum da igreja, né? Até que veio esta palavra magna do magistério. Querem aprender teologia? Ide a Tomás, tá certo? Ide a Tomás. Tomás é o doutor comum. Claro, não é infalível, hein? Entendamos que não há doutor nenhum da igreja infalível, nem Santo Afonso, nem Santo Tomás. Santo Tomás, por exemplo, errou em algumas coisas, por exemplo, duvidou da Imaculada Conceição, não chegou a ser um erro, mas é uma dúvida. Então, não é que ele seja infalível. Infalível são os papas se cumprem as chamadas 4 condições vaticanas. E inerrante só o escritor sagrado, tá certo? É o agiógrafo. Porque, na verdade, o escritor sagrado é como um instrumento, uma ferramenta de Deus, tá certo? Ali a inerrância é absoluta. Então, não há inerrância. Mas São Tomás, em tudo quanto é essencial ao intelecto humano, ele atingiu o mais profundo. Tá certo? Ele conseguiu uma síntese impressionante. O cardeal Caetano, que foi o tomista que no Concílio de Trento conseguiu pôr a Suma Teológica de Santo Tomás ao lado da Bíblia, né? Ele tem uma frase que é exponencial. Santo Tomás era tão humilde e tinha tal reverência pelos doutores antigos, pelos teólogos, pelos filósofos, era tão agradecido a todos aqueles que lhe ensinaram alguma coisa, que herdou a sabedoria de todos. Realmente, Santo Tomás é um herdeiro da sabedoria universal e operou uma síntese, a chamada síntese tomista, que, como toda síntese, é superior às partes de que ela se compõe, certo? E é isto a obra dele. Pois bem, mas esta cordilheira, digamos assim, do pensamento humano, do intelecto humano, tem também seus cumes, né? Tá certo? Tem seus pontos mais altos. E a gente pode dividi-los em 3 grandes cumes. Uma são as suas sumas, né? Ele, na juventude, escreveu já um comentário à sentença de Pedro Lombardo, que é uma espécie de suma, é um livro desse tamanho, né? A EUNSA da Espanha publicou, é uma coisa impressionante, o tamanho da coisa. Ele tinha 20 e poucos anos, né? Platão dizia que ninguém é filósofo antes dos 50, ele aos 21 já era teólogo, né? Bom, então, as sumas, o comentário à sentença de Pedro Lombardo, a suma Contos Gentios e a suma teológica, né? É a parte mais conhecida e é um cume. O outro cume são os comentários a Aristóteles, tá certo? Sobretudo o comentário ao seu livro lógico chamado Analíticos Posteriores e o comentário à Metafísica, são cumes, né? E também o comentário à Física. No fim do ano vai ser lançada pela Realizações a minha tradução do comentário à Física de Aristóteles, né, de Santo Tomás, com um estudo meu sobre física de 100 páginas. Então esse é o segundo cume. E o terceiro são as questões disputadas, tá? Tem 2 tipos de questões disputadas, as propriamente ditas e as questões quadlibetárias, tá certo? Os quadlibets, que era uma espécie assim, o mestre se punha à disposição do público para que perguntasse o que quisesse, certo? Ou seja, isso pergunta o que quiser, ele respondia, disputava e tal. Mas, entre as questões disputadas, Sidney está de prova disso, eu sempre amei De Malo. São as questões disputadas sobre o mal. Ele mesmo já coordenou para a editora Realizações as questões disputadas sobre a alma, com tradução do Luiz Astorga, né? Uma edição espetacular, que eu recomendo a vocês. Foi um sucesso de vendas, né? Mas o De Malo chega a abundar em qualidades, em cume, tá certo? Ou seja, é algo de uma grandeza. Ele consegue fazer 16 questões com 101 artigos, acho que são 101 artigos, onde ele resolve algo que nunca ninguém tinha resolvido. A questão do mal
é algo que sempre angustiou o homem, é óbvio, não é isso? Nós somos crianças e já sentimos a presença do mal, morre um ente querido, tá certo? Que eu, pelo menos, tive essa experiência, né? Morreu meu bisavô, que eu gostava, né? Então você já vê o mal ali, isso é um mal, a morte de um homem é um mal, né? Você cresce um pouco, né? E você começa a mentir para os seus pais, né? Você começa a ser autor do mal, conquanto, tendo chegado à idade da razão, já pudesse perfeitamente saber que devemos evitar o mal e procurar o bem, né? E, no entanto, nós mesmos passamos a ser autores do mal, né? E começamos a desenvolver vícios e pecados, etc. Entramos na vida da juventude, depois na vida adulta, na adultice, né? E olhamos para o mundo e o mundo nos cerca de males, não é isso? Como disse o Sidney, hoje a coisa é escandalosa, mas sempre houve. Nunca, nem nos melhores momentos da cristandade, o mundo deixou de ser cercado de males, tá certo? Pois bem, hoje a coisa é escandalosa. Ao final desta palestra, me darei o direito de falar um pouco do momento atual, o mal no momento atual e como eu vejo isso, né? Bom, mas sempre se tentou dar uma resposta à presença do mal no mundo, né? Os gregos antigos, tomemos sua religião, sua mitologia, seu politeísmo, né? Por que rezavam os deuses? Aos deuses, os gregos politeístas. Eram falsos deuses, mas por que eles rezavam? Porque eles consideravam que a vida humana é dominada por algo chamado fado. Fado, o mesmo nome da música portuguesa, ou destino, tá certo? É o fatum latino, né? Ou seja, é uma espécie de força misteriosa, né? Às vezes que eles associavam a dureza da mão dos deuses, então eles exatamente rezavam aos deuses, né? Para que eles abrandassem a mão do fado e tirassem o peso do mal. E um fim trágico, como nós vemos, por exemplo, em peças teatrais como Édipo Rei ou Electra. Lembre-se que Édipo arranca seus próprios olhos para não ver seu próprio destino, tá certo? Ou seja, tudo isso é o mal, é a presença do mal ali, tá certo? Entre os quais males está sobretudo a morte, obviamente, né? Os gregos, por exemplo, tinham a noção de que se você não era um herói, não se tornaria semideus, então você iria para o Hades ou as terras inferiores dos mortos, e você passaria a viver eternamente como uma espécie de sombra, em estado larvar, né? Bom, então vejam o drama desses homens, né? No paganismo, né? O mal oprimindo-os e eles rezando a deuses falsos, né? Considerando que tudo era regido pelo tal fado ou fatum ou destino, tá certo? Que depois nós vamos saber, isso que eles chamavam de destino, na verdade é a providência divina, tá certo? Mas isso só se saberá no cristianismo. Os grandes filósofos gregos começaram a tentar esboçar uma resposta ao que é o mal, tá certo? Tentaram, mas não conseguiram chegar ao fundo da questão. Foi-lhes impossível chegar ao fundo da questão porque exatamente lhes faltava algo que só o cristianismo poderia dar-lhes, tá certo? Você só pode entender o que é o mal se entender sua origem, verdadeiramente. E isso só se vai conhecer com a história de Adão e Eva, com a narrativa do Gênesis, tá certo? É ali que está a origem do mal. Eu volto a isso. Mas, conquanto com a vinda de Cristo, com o surgimento do cristianismo, já se soubesse a origem do mal, tá certo? Já se soubesse a origem do mal, o fato é que mesmo os teólogos cristãos não conseguiam dar uma resposta adequada ao que era o mal. Ou seja, isso mostra que os pobres dos filósofos gregos não só não tinham a graça da religião para entendê-lo, senão que é uma questão árdua em si, o que é o mal. Certo? Então foi preciso primeiro esperar o surgimento do cristianismo, né? E depois esperar o gênio de Santo Agostinho, que foi o primeiro luminar, a iluminar essa questão tão árdua do que é o mal, né?
Sidney lançou, pela sua editora Sétimo Selo, o livro De Natura Boni, de Santo Agostinho, da natureza do bem, eu traduzi, e é ali que ele dá primeira luz sobre a questão. Pergunta-se ele, o mal é algo? Né? É alguma coisa? O mal é algo? A resposta não. O mal é a ausência de um bem. Tá certo? Exemplifiquemos. A cegueira. A cegueira é um mal? É. Mas a cegueira é alguma coisa? Não. É a ausência de visão. Tá certo? Essa é a primeira resposta verdadeiramente filosófica à questão do mal. É o gênio de Santo Agostinho, que vem em seguida na escala dos doutores cristãos, vem Santo Agostinho depois de Santo Tomás. Né? A ausência do bem natural. É a ausência do bem natural. Mas essa é uma resposta. O mal não é algo, né? O mal é a ausência de um bem. Tá certo? Para que entendamos a coisa um pouco plasticamente, graficamente, pensemos no seguinte, uma parede de uma casa. E ponhamos nessa parede uma janela. Tá certo? O que é a janela? A janela é uma ausência de parede. Não é? Tentem agora estender a janela a todas as dimensões da parede. O que acontecerá? Acabará não só a parede, como a janela. Tá certo? Consideremos agora que a parede é o bem e a janela é o mal. Estou no campo da analogia, obviamente. Consideremos isso. Estendamos o mal até todas as dimensões do bem. Resultado? Acabará o bem e o próprio mal, o que é impossível. Porque o nada é impossível, absolutamente. Sempre teve de haver algo, tá certo? Se abrir muita janela, pode acabar na arquitetura moderna. Pode acabar. Bom, a arquitetura moderna quase conseguiu a proeza de acabar com o bem, tá certo? Mas é verdade. Quando você vê esses edifícios envidraçados, é quase a ausência da estrutura arquitetônica, né? Bom, então, tenhamos isso em mente. O mal é uma janela numa parede, certo? Ele não pode estender-se em todas as dimensões da parede, sob pena de acabar não só a parede, como acabar a própria janela. Acabou a janela, claro. Uma janela que seja do tamanho da parede não é janela, correto? Pois bem, um mal que seja do tamanho do bem não é um mal. Logo, o bem é anterior e não existe mal senão num bem, assim como não existe janela senão numa parede. Está claro isso? Tá certo? Esse é o ponto de partida de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. Isso já indica a grandeza de Santo Agostinho. Hoje, muitos católicos modernos, infelizmente, gostam de jogar muito Santo Tomás contra Santo Agostinho, né? Não é verdade. Santo Agostinho, em várias questões, é o pai de Santo Tomás, na questão da graça, na questão da predestinação, na questão do mal, né? Do bem e do mal. Bom, mas ainda faltava muito por dizer, né? Santo Agostinho é uma espécie de desbravador. Ele não conhecia todos os livros de Aristóteles, que foram de grande ajuda para o desenvolvimento do tomismo, da doutrina tomista. Ele não conhecia, né? Então ele se agarrou ainda muito a Platão e com todas as deficiências que o platonismo e o neoplatonismo tinham, conquanto também tivessem qualidades, de que se valerá Santo Tomás. Pois bem, foi preciso aí agora esperar o gênio sumo, né, de Santo Tomás para a resolução cabal, efetiva, definitiva da questão do mal, né? Então, lembremos exatamente o que disse Santo Agostinho e vejamos como vai completá-lo Santo Tomás. Ele vai dizer, não só que o mal é a ausência de um bem, mas vai dizer que o mal não é algo, senão que é a ausência de bem em algo. Tá certo? Eu falei da cegueira, não falei? A cegueira é uma ausência de visão, mas há o cego. O cego é que é algo. Tá certo? A visão é um bem em algo. E o que é a cegueira? A ausência daquele bem particular no cego. O cego é que é algo, né? O cego é algo.
Então, vejam, o mal, novamente, voltamos à janelinha, tá certo? O mal não pode dar-se senão numa parede. E essa parede é o bem. E este bem se traduz em ser algo, tá certo? Algo é o cego, que deixa de ter um bem particular, que é a visão, e esta ausência deste bem particular é que é o mal, tá certo? Bom, é bem verdade que o mal pode considerar-se de diversos ângulos, né? Por exemplo, a água é um mal para o fogo, porque tudo que existe, como que almeja, como que anseia, como que apetece permanecer sendo o que é. Ora, o que é que o fogo quer ser? Fogo. Vem a água com sua forma e acaba com a forma do fogo, certo? Isso é um mal. Isso é um mal. Em certo sentido, a água é um mal para o fogo. Mas não é este mal que nos preocupa. Porque este tipo de mal, por exemplo, a morte dos animais, né? Que nós comamos animais ou vegetais, porque os animais comam vegetais, o que implica a morte dos vegetais. Se nós comamos animais, isso implica a morte dos animais, isso não é um mal. Isso é o que verdadeiramente se poderia chamar ecológico, certo? Tudo isso contribui para um bem maior. Qual é? É o bem do universo, certo? Isso é o bem do universo. Então, trata-se do que alguém propriamente chamam de bem, de mal moral, tá certo? Eu prefiro chamar o mal propriamente dito, stricto sensu, simpliciter, né? É o mal humano, né? Mas vejam, quantos filósofos de certo talento, como Leibniz, né, tentaram explicar a convivência de Deus, que é o sumo bem, isso já o sabiam os filósofos antigos, né, o sumo bem, né? Cícero tem um livro chamado O Sumo Bem, que eu traduzi. Já os filósofos sabiam que Deus era o sumo bem. Mas como conjugar o sumo bem com a presença deste mal no mundo? Ou seja, o mal que afeta o humano, tá certo? Os seres humanos. Como conjugar? Leibniz tentou, ao criar uma coisa chamada teodiceia, conjugar de uma maneira idealista, imprecisa, o mal com Deus, certo? Como é possível que o sumo bem, que cria o mundo, cria o homem, permita ou seja até coautor ou autor do mal, né? Essa é a pergunta que angustiou diversos cristãos, né? Que infelizmente não recorreram à solução de São Tomás, certo? Pois bem, na Suma Teológica, e ele também em Demalo, né, ele se põe essa objeção, né? Ele chega, a objeção diz assim, Deus não existe, porque se existisse, ele não permitiria o mal no mundo, tá certo? Essa é uma das respostas que ele prova a existência de Deus, etc., que Deus respondendo também a esta objeção, né? Pois bem, então nós entramos agora na área do pecado. O homem foi criado, agora nós temos de recorrer à teologia, certo? O homem foi criado em estado de perfeição, né? Imortal, não propriamente imortal, quem leu o relato do Gênesis sabe, ele teria de recorrer à árvore da vida para manter-se perpetuamente impassível, ou seja, incapaz de males, de moléstias, e imortal, mas cheio de dons, cheio de graças, com comunicação direta com Deus, né? Ele assim foi criado, mas com livre-arbítrio. Com livre-arbítrio. Então dizem, mas por que Deus permitiu que o homem pecasse? Porque senão ele não teria criado um ente com livre-arbítrio, né? A liberdade também existe. Quando se fala em liberdade, é uma palavra análoga. Por exemplo, nós temos liberdade, segundo os códigos penais, nós temos liberdade para matar o vizinho? Não, nós não temos liberdade para matar o vizinho. Há uma punição se você matar o vizinho. Mas você tem certa liberdade, ou seja, você pode tentar na calada da noite matar o vizinho, tá certo?
e nem ser descoberto. Então tem certa liberdade. Foi esta liberdade que os nossos primeiros pais usaram mal ao desobedecer a Deus. Bom, é aí que começam os males do mundo. Tá certo? Alguém há de dizer, mas então você explica tudo pela teologia? Sim, exatamente. Aliás, há 1000 argumentos de razão que provam a efetividade da existência de 2 primeiros pais. Né? Um deles, não tem nada a ver com Demala, agora esse argumento é mais recente. Nós somos os únicos animais que não nascemos propriamente com instintos. Por exemplo, um cordeirinho, ao nascer, se puser diante de um lobo, ele vai correr do lobo, certo? Um bebê humano, o que ele vai fazer? Vai querer brincar com o lobo e vai ser comido. Mas, se você pega uma criança e a deixa até 11, 12 anos sem nenhum contato com homens, ela não vai nunca mais aprender a falar direito. Porque, enquanto os animais, por instinto, eles têm capacidade de aprendizado próprio, o homem não. Ele precisa de alguém que ensine. A linguagem e diversas coisas só se aprendem com o quê? Com a família, com a escola, com a sociedade, correto? Ora, então é preciso que tenha havido 2 primeiros pais com ciência infusa para ensinar a sua prole, porque senão nunca ninguém, a humanidade, conseguiria falar. E nós falamos. Né? Há hoje 1000 teorias esdrúxulas sobre o surgimento da linguagem, são esdrúxulas. É preciso que a linguagem tenha sido ensinada por alguém que tivesse isso como ciência infusa. Bom, então o que houve 2 primeiros pais, houve. Correto? Agora, é de fé que eles cometeram o pecado original. Vejam, Deus criou o homem numa fronteira, a fronteira entre o espiritual e o corpóreo e o sensível. Mas é claro que o que é propriamente humano é o intelectual, certo? E nós somos os únicos animais que almejamos a eternidade. Nós almejamos a eternidade. Se vocês pegam os faraós, o que é que eles faziam? Eles pensavam que iam lá com seus objetos, suas estátuas, né, para outra vida. Todos, sempre, exceção feita a esse mundo iníquo em que nos coube viver, sempre se acreditou numa imortalidade, porque isso é um anseio do homem. Ora, há um princípio filosófico que diz que a natureza não pode ser vã. Ou seja, se um cão quer procriar, ele vai procriar. Se um cão quer comer, ele vai comer. É possível que ele coma, é possível que ele procrie. O homem seria o animal mais infeliz do mundo se quisesse a vida eterna e não tivesse, certo? Bom, e nós queremos, claro, nós sabemos que nós vamos sobreviver, mas nós quereríamos viver de corpo e alma, porque nós somos de corpo e alma. Então Deus fez o homem imortal, impassível, cheio de dons, consciência infusa, com 2 pais que seriam capazes de ensinar tudo aos pósteros, por sua ciência infusa, já nasceram com essa ciência, já foram criados com essa ciência, e, no entanto, pecaram. Logo, é muito fácil para o mundo dizer, não acredito em Deus porque ele permite o mal no mundo, sem que o mundo se questione que o mal é dele mesmo. O mal é produto do mau uso da liberdade ou do livre-arbítrio. Esta é a origem do mal. O mal se origina no pecado. Tá certo? Sem o pecado, não teria havido os males que hoje vemos. Não haveria morte. Tá certo? Não haveria essas guerras. Né? Santo Tomás, em certa altura de sua obra, acho que na Suma, se pergunta se não tivesse havido o pecado original, haveria Estado? Haveria, mas só para coordenar. Ou seja, não seria um Estado, não precisaria de leis penais, de coação, porque não haveria. Mas o mau uso da liberdade por nossos primeiros pais, né? o deixar-se convencer pela lábia da serpente, fez com que perdesse todos os privilégios com que... É isso que é a natureza caída. O que é a natureza caída? É a natureza que caiu daquele estado perfeito em que foi criado, certo? Um estado de imortalidade, de impassibilidade. Imaginemos, aliás, tudo isso explica coisas que hoje os católicos têm vergonha de reafirmar. Por exemplo, a idade dos patriarcas, né? 1000 anos. Né? Hoje todo mundo, mas como? Claro. Quanto mais você estava próximo da primeira e fortíssima origem,
E depois vai decaindo, é óbvio. Hoje a gente vive mais a poder de remédios, porque, na verdade, nós temos uma espécie de degeneração física, o câncer é a prova disso, não é isso? Quanto à medida que vai, a decadência é também física, né? Bom, então todos os males do mundo, no sentido que nos interessa aqui, não aqueles males que contribuem para a permanência, para a coesão, para a ecologia do universo, que é um bem superior, todos esses males decorrem do pecado. Do pecado, tá certo? Ou seja, começa com o pecado original e perpetua-se, nós que nascemos com esta mancha e com as consequências do pecado original, que só em parte são anuladas, contrarrestadas pela graça, tá certo? Só em parte. Parte principal, mas só em parte. Então, é isso que, quando nós vemos a fome, quando nós vemos a doença, quando nós vemos o sofrimento, quando nós vemos guerras injustas, quando nós vemos governos iníquos, quando nós vemos assassinatos, tudo isso decorre do mau uso da liberdade e livre-arbítrio dos nossos primeiros pais e depois do pecado atual por todos nós. Certo? Então, não joguemos a Deus a culpa daquilo que é culpa nossa. Mas, mas por que Deus terá criado, então, entes pecáveis, né, capazes de pecar? Né? Bom, se não fôssemos capazes de pecar, seríamos o quê? Outros deuses, certo? Mas não é possível Deus criar outros deuses. Certo? Toda a criação tem uma margem para defeito. O nosso defeito é este. Se vocês usarem bem o livre-arbítrio, permanecerão imortais, etc, etc, impassíveis, etc. Se usarem mal, foi o dito, não comam da árvore da ciência do bem e do mal, se usarem mal, vão perder. Perdeu. Deus postou o anjo lá para impedir que voltássemos ao paraíso. Bom, então, que sejamos capazes de pecar é decorrente de dupla coisa. Primeira, de que somos seres livres. Segundo, somos seres livres que não somos Deus. Deus é livre e é impecável. Nós somos livres e pecáveis. Tá? Aliás, quando ouvirem algum teólogo, mesmo medieval, dizer que Cristo era capaz de pecar, saibam, está errado. Tá certo? Bom, mas Dan Scott, eu não queria dizer o nome, já que você disse. Bom, muito bem, essa é a segunda coisa. Aí, resta uma questão ainda angustiante, que nos angustia. Mas Deus poderia impedir o pecado, tá certo? Mas há que responder a essa outra angústia de diversas maneiras. A primeira delas é que Deus, dos males, pode extrair um bem infinitamente superior. E qual é o bem do homem? O bem do homem é aquilo que atinge o bem final, o chamado fim último do homem. É aquilo que sacia, que faz com que o homem repouse. Lembre-se das palavras de Agostinho: meu coração não descansará enquanto não repousar em ti, ó Senhor. Não é isso? Palavras de Santo Agostinho nas Confissões. Pois entendam isso sobretudo do intelecto, tá certo? O homem é um ente intelectual. É um ente intelectual. Quando ele vai repousar? Quando é que o nosso intelecto vai repousar? Na verdade, certo? Mas a verdade tem uma fonte, que é a verdade com V maiúsculo, que é Deus mesmo, certo? É em Deus que nós vemos tudo quanto existe e entendemos perfeitamente, porque Ele é a causa de tudo. Ele é a causa eficiente, é a causa que faz tudo, é a causa final. Ele é a causa, a fonte, Ele é o alfa e o ômega. É dele que tudo parte e é a Ele que tudo volta de certa maneira. Pois bem, então o repouso do nosso intelecto, não só de nosso coração, também de nosso intelecto, só se dá quando conhecermos a Deus por essência, certo? Pois bem, é para isso que existe a história humana. É o que se chama em teologia a completação do número dos eleitos, certo? A história humana vai terminar no dia em que se completar o número dos inscritos no livro da vida. Claro, estamos aqui na questão da predestinação, que é mais complexa, mas isso é um princípio básico da teologia.
Você pode discutir como Deus predestina, mas você não pode negar a predestinação. Né? Ou seja, termina a história quando completar o número dele. E este é o bem que ele extrai de todos os males, mesmo apesar do pecado. Tá certo? É fazer com que se complete o número dos eleitos. Como ele o faz é uma questão ou outra que eu não vou tratar aqui. Mas há outra coisa. Deus é um ente perfeito, perfeitíssimo e, por isso, absolutamente simples. Simples. Dizia Aristóteles que Deus não conhece as coisas inferiores, por exemplo, a nós. Tá? Isso é discutível, mas para simplificar o assunto, que ele não pode conhecer os homens, não pode ter amizade com os homens, porque conhecer os homens seria degradar-se, perder-se dignidade, ele sair de suas alturas para conhecer o homem, isso seria uma degradação para Deus. Ele, de certa maneira, ele tinha razão. Deus não nos conhece. Deus nos conhece conhecendo-se a si mesmo como causa de nós. Ele, sendo absolutamente simples, o que ele se conhece é a si mesmo. Mas como ele é a causa de nós, ele se conhece como causa de nós. Então ele nos conhece como efeito dele. Tá certo? Pois assim também é Deus quanto aos males. Algo análogo a isso. Vou dizer a frase, depois explico. A frase aparentemente é complexa, está em Demalo, né? Pergunta-se Santo Tomás se Deus quer que o mal aconteça. Tá certo? E responde da seguinte maneira: nem quer que aconteça, nem quer que não aconteça, senão que quer isto mesmo, que é não querer que aconteça, nem não querer que aconteça. O que ele quer dizer? Ele, na verdade, ele quer a si mesmo, tá certo? E como ele é o bem, ele quer o bem do homem. E qual é o bem do homem? É o repouso em seu conhecimento na beatitude eterna. Para isso ele elegeu um certo número de eleitos, que são os que vão repousar na beatitude eterna, ou seja, na visão dele, no conhecimento dele como ele se conhece a si mesmo, certo? É isso que é a visão, essa é a felicidade, né? É isso que Cristo veio prometer, tá certo? A beatitude, coisa que os pagãos pobrezinhos não podiam imaginar, certo? Eles inventavam lá uma ilha dos bem-aventurados, mas era uma ilha dos bem-aventurados cheia de carne, tá certo? Ou seja, éramos nós mesmo ali, não. Nós seremos como anjos, tá certo? Nós, se chegarmos lá. Bom, muito bem. Então, Deus quer a si mesmo como o bem sumo. E querendo-se a si mesmo, quer o bem de seus efeitos. E o bem de seus efeitos é a completação do número dos eleitos. Certo? Correto? Pois bem, então, ele é o único que não só, por exemplo, podia fazer com que os profetas do Antigo Testamento fossem figuras reais de Cristo, não é literário, tá certo? Ele é também o único que pode extrair dessa multidão de males que vivemos cada dia, que vivenciamos cada dia, o bem superior, muito além da nossa natureza, que é conhecê-lo a ele como ele se conhece. Este é o bem supremo, certo? Essa capacidade de fazer algo que não só extraia dos males um bem, mas faça que esse bem seja além da capacidade do homem, né? Só Deus pode fazer. É isto que é o bem sumo. É fazer com que ele mesmo, como sumo bem, por sua exteriorização de bondade, faça com que alguns, os eleitos, sejam como anjos, como deuses ao fim e ao cabo. Porque, de certa maneira, conheceremos a ele como ele se conhece a si mesmo. Tá certo? Essa é a solução cabal do problema do mal, né? Há, no entanto, algo que nos assusta mais. E aqui eu vou sair um pouco do Demalo, né? Claro, eu não posso aqui expor 600 páginas, mas que é um tema candente, né? Nós vivemos um tempo de iniquidades absolutas, tá certo? É um tempo assustador. Eu, por exemplo, tenho um filho pequeno. É assustador? Vou morrer daqui a pouco? Que mundo eu deixo para o meu filho? Não é isso? É assustador? Nós vemos crescer
o mal no mundo a um ponto insuportável. Mais que isso, invadir a igreja, certo? Não vou entrar em detalhes disso, mas o fato é que o mal se alastra de tal maneira que é assustador. Mas é preciso relembrar que, voltar àquele ponto, a história só existe para a completação do número dos eleitos, correto? E mais, Cristo previu isto que nós estamos vivendo, e vários santos. No outro dia, eu acho que foi o Bruno que postou, não sei se sendo Dom Bosco, um sonho de Dom Bosco, de Paris e Roma. Não é isso? Eu até publiquei lá na minha página, né? Ou seja, vários santos e tal. E devemos entender isso com os olhos da fé. Não é possível não fazê-lo, tá certo? Não é possível não fazê-lo. Lembre-se de que seus discípulos de Cristo lhes perguntaram: Senhor, qual é a data do fim, né? Quando será o fim? Quando o Senhor voltará? Quando se dará a parousia ou a segunda e definitiva volta de Cristo? Ele disse: data é um segredo de meu Pai. Aliás, sugiro-lhes que desconfiem de todo aquele que der data para o fim do mundo. Tá certo? Mais que isso, a igreja proibiu terminantemente. Eu tenho vários documentos, já publiquei vários documentos da igreja que proíbe o estabelecimento de datas, exatamente fundado na palavra de Cristo, tá certo? Ou seja, é o segredo de meu Pai, disse Cristo. Mas estejam atentos, estejam atentos. Há dois sinais. Qual é o primeiro sinal? A apostasia geral das nações. Pensemos, para que as nações apostatassem, seria preciso que antes elas se tivessem convertido, certo? Então elas não podiam apostatar naquela época de Cristo, é impossível. Então elas primeiro precisariam tornar-se cristãs para depois apostatarem, correto? Não é possível que não seja assim. Então, a apostasia geral das nações é essa que nós estamos vendo agora. Nós temos no mundo inteiro, depois de séculos e séculos de cristandade, nós temos dois países cristãos, hein? Polônia e Hungria. Com defeitos e tal, mas cristãos, correto? Dois. Isso é a apostasia geral das nações. Isso é a apostasia geral das nações. Né? Então, este sinal da proximidade do fim já está dado, correto? O segundo sinal é o mais cabeludo, é o mais difícil, é o mais espinhoso. É a abominação da desolação instalada no lugar santo. Tá? Eu não vou entrar nessa questão mais polêmica, vou apenas transmitir, vocês nem conhecem isso, ele coordenou o que diz Santo Tomás no seu comentário a 2 Tessalonicenses. Tá certo? Ele dá 3 hipóteses sobre isso. A primeira é que se reconstruiria o templo de Jerusalém e da tribo de Dan sairia o anticristo. O anticristo, o homem da iniquidade, que é assim como Cristo é o negativo de Adão, o anticristo é o negativo de Cristo, certo? É o homem da iniquidade, o homem do pecado. Pois bem, essa é a primeira hipótese, a reconstrução do templo de Jerusalém e o anticristo sair da tribo de Dan. Ele o rechaça. Diz, não, isso não é possível, não se reconstruirá o templo de Jerusalém. E dá 2 outras. Uma é de Santo Agostinho. O anticristo criará uma contra-igreja, tá certo? Que se parecerá em tudo com a igreja de Cristo, mas não é a igreja de Cristo. Essa era a opinião de Santo Agostinho, que, na verdade, os 7 vagantistas adorariam, né? Mas com uma diferença. Veja, Santo Agostinho dizia que haveria uma contra-igreja e a igreja permaneceria. E, segundo os 7 vagantistas, ela acaba, porque se reduziu a ele só. Bom, e dá uma terceira que me parece a mais provável. É a apostasia na igreja. A igreja permanece a igreja e a apostasia que receberá de braços abertos o anticristo. Tá certo? É isso que me parece que estamos vendo, é isso que me parece ser a abominação da desolação instalada no lugar santo. Tá? Mas seja como for, uma profecia é mais ou menos como uma vista aérea de um avião. Né? Você quando olha do avião lá para baixo, eu tenho pavor, mas olha às vezes, né? Olha, você vê aquela planta, aquele terreno liso, né? Com tudo retinho, tudo bonitinho e tal.
Se você está no terreno, ele é todo acidentado. Para você percorrê-lo, você sobe, desce, vai, porque tem rio, tem cobra, tem não sei o quê. É mais ou menos esta relação. A profecia é uma visão aérea de um avião. Quando nós estamos no seio da história, nós temos de vivê-lo, tá certo? Não basta dizer, bom, já que estamos nos aproximando do tempo da igreja, a gente para, tá certo? Essa é a heresia do quietismo ou baianismo. Tem nada a ver com baiano, hein? É porque era o herético se chamava baio. Não, olha, estão me filmando aqui, eu amo os baianos, né? Não, eu amo os baianos, eu estive lá há pouco tempo. Mas o baianismo é do baio, que era o herético, né? O quietismo. Ou seja, então, quando nós estamos no terreno e não vendo o lado do avião, nós temos de fazer a nossa parte, correto? Por exemplo, temos de nos alegar com que a Polônia e a Hungria sejam católicas. É uma alegria. Isso não nega a marcha para o anticristo. Nós estamos indo para ele. Nós estamos indo para ele. Os dois sinais, parecem-me, já se cumpriram. Nós estamos indo. Mas isso é assim, ó. E nós temos de fazer. E há de haver o Centro Dom Bosco, e há de haver o Bus de la Libertad, e toda e qualquer ação que afronte, que confronte, que se opõe à iniquidade do mundo, é um dever nosso. Mas mais que atividades práticas, que deve haver, mais que governos católicos, que deve haver, como a Polônia e a Hungria, é impressionante como eles reagem, hein? É impressionante. Estão movidos pela graça, certamente. Impressiona-me. Como aqueles dois países. Há uma explicação histórica, né? Eles viveram sob o comunismo, quando o restante do mundo estava sob um liberalismo radical. Então, eles, quando saem do comunismo, em vez de cair no liberalismo, eles caem no cristianismo, certo? Eles meio que voltam atrás no tempo. É impressionante, realmente são dois países impressionantes. A Polônia entronizou Cristo e a Hungria tem Santo Estevão por ser o patrono, na Constituição, tá certo? Isso é impressionante, vai toda acontecer essa conversa fiada de laicidade ou laicismo, tá certo? Bom, mas mais que isso, nós devemos reafirmar, essa é que é a bandeira que eu tento vender nos meus livros, eu não me canso de dizer o seguinte, é a reafirmação de que Cristo é Rei. Essa é que é a bandeira principal. Foi essa bandeira que moveu Santo Tomás, foi essa bandeira que moveu Santo Agostinho, foi essa bandeira que moveu Santo Afonso, São Belarmino, todos os santos, e que foi magnificamente sintetizada na encíclica de Pio XI chamada Quas Primas, né? Que os liberais católicos quiseram entender apenas como uma encíclica instituidora de uma festa litúrgica. Também o era, obviamente, está lá para ler. Mas é mais que isso. É o que eu chamo da Carta Magna da cristandade, certo? Tudo deve ordenar-se a Cristo Rei. Pois bem, então eu gostaria aqui, para terminar, repetir algumas palavras do cardeal Pie de Poitiers, né? Era um cardeal francês, que foi assim, o baluarte da realeza de Cristo, né? E hoje todos dizemos, o lema do pontificado de São Pio X foi instaurar ou restaurar tudo em Cristo, né? Isso era do cardeal Pie, que era muito admirado por São Pio X. No meu livro eu transcrevo um longo texto dele, em que ele diz o seguinte: devemos lutar com esperança contra toda esperança, né? O que ele quer dizer com isso? Ele dá um exemplo prático. Ele diz, quando aqueles heróis romanos defenderam a república contra a tirania, eles lutaram com esperança contra toda a esperança. E depois foram recebidos com vivas e aclamações por todo o Senado romano. Quanto mais nos aproximamos do fim dos tempos, mais o mal parecerá ter vitória sobre o bem. Quanto mais. Mais se dará a impressão de que a vitória está na mão dos maus. E é o que nós vemos hoje, né? Em cada legislação nacional, muito pior do que corrupção, são as leis iníquas que esses governos aprovam, tanto
o anterior como o atual no Brasil, por exemplo. A lei da imigração, uma lei iníqua. Tá? Então, aparentemente, a vitória será dada por Deus aos maus. Vençam. Tá certo? Mas qual é a vitória do cristão? Qual é a vitória do católico? Diz o cardeal Pi. É repetir e repetir que Cristo é rei. A terra tremerá sob seus pés e, assim como todo um senado romano foi receber seu herói, assim também virão receber os heróis da realeza de Cristo, toda a corte dos anjos com Jesus Cristo à frente. Então, Deus lançará na cloaca das imundícies eternas esses que hoje parecem ser vitoriosos e reinará na comunhão dos santos como seu corpo por toda a eternidade. Obrigado.